Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje vamos olhar para três alimentos que uma das nossas fontes considera particularmente maus. Exato. Chamado os três piores alimentos do mundo. O nosso objetivo é simples: perceber porquê, que argumentos é que ele usa, que ingredientes é que destaca e que riscos para a saúde é que lhes associa. Uhum. A visão dele é bastante taxativa. Diz que não deviam fazer parte da dieta de ninguém. Pronto, vamos ver o que ele diz. Sim, e acho que um ponto de partida interessante que a fonte refere logo é a ideia da comida como informação para as nossas células. Informação? Como assim? Bem, a ideia é que o que comemos pode, alimentar células boas ou células doentes. É uma perspectiva interessante, especialmente quando falamos de processados. Faz sentido. Então qual é o primeiro da lista negra dele? Salsichas. Logo as salsichas. E a alegação é pesada, não é? Associação à leucemia infantil. É muito direto nesse ponto. A fonte afirma essa ligação e depois descreve a composição de forma bastante crua. Que seria? Fala em carcaça de animais, muito sódio, Para o sabor, imagino. depois para realçar, e depois o sulfito de sódio. Ah, e é aqui que ele carrega nas críticas. Exatamente. A fonte alega que sulfito pode inflamar as meninges, As membranas que protegem o cérebro. essas mesmas. E associa isso a enxaquecas. Diz também que pode causar diarreias. Ok. Mais alguma coisa sobre o sulfito? Sim, e isto é talvez o mais preocupante que a fonte menciona. Sugere que o sulfito compete com a glutationa. A glutationa, o nosso antioxidante natural, certo? Exato. É o nosso sistema de limpeza. Se o sulfito interfere, pronto, a nossa capacidade de defesa diminui. É essa a ideia. Percebo. Para além do sulfito, a fonte aponta mais ingredientes. Sim, menciona farinha de trigo. O que levanta logo a questão do glúten para algumas pessoas. Pois, e muitos corantes também. Mas depois entra na questão dos nitritos, que é sempre polémica. Sim, porque há vegetais com nitritos, como a beterraba, que são saudáveis. Como é que a fonte explica isso? Olha, a fonte aborda isso. Diz que na beterraba há outros compostos antioxidantes que impedem que os nitritos se liguem a aminas. Aminas. Ok. E na salsicha? Na salsicha, o argumento é que o nitrito já vem, digamos, pronto a ligar-se, ou o ambiente ali favorece essa ligação, e forma nitrosaminas. Nitrosaminas. São essas as substâncias que ele liga ao cancro. Exatamente. A fonte associa-as diretamente a um risco aumentado de doenças neoplásicas. Cancro, sim. Uau! É. São alegações muito sérias. E o alerta para as crianças, o exemplo do cachorro-quente que ele dá. Sim, o pão branco, a salsicha, os molhos processados, milho ou ervilha de lata. É apresentado como um cocktail péssimo. Portanto, o resumo da fonte é que o consumo regular é um risco considerável a longo prazo, ok? Vamos ao segundo. O segundo são as bolachas recheanas, ou biscoitos recheados, conforme a zona. E aqui, qual é o principal vilão segundo a fonte? Gordura trans é o foco principal. A fonte explica o que é. Sim, diz que há natural, em pequenas quantidades, mas o problema é industrial. Cita a OMS, o Guia Alimentar Brasileiro, E qual é o limite recomendado que a fonte refere? máximo de 1% das calorias totais, o que dá uns 2 gramas por dia, no máximo dos máximos. Certo. Mas depois a fonte fala de um truque na rotulagem. Ah, sim, isso é interessante. Pelo menos na legislação brasileira que a fonte cita, parece que se pode dizer zero gordura trans se a porção definida pelo fabricante tiver muito pouco, menos de 0,1 gramas ou algo assim. Espera aí. A porção definida pelo fabricante. É essa a questão que a fonte levanta. Quer dizer, Ok. a porção pode ser uma bolachinha minúscula. Mas ninguém come só uma. Exato. A fonte dá o exemplo. Comes um pacote, talvez 10 bolachas e pumbas. Já ingeriste 1 grama de gordura trans. Metade do limite diário num só lanche. É tramado. E ele até comenta que é um lanche comum. Sim, refrigerante e bolacha recheada. Um clássico. Infelizmente, em muitas pausas de trabalho. E há aquela observação sobre elas não se estragarem. Pois. Ficam moles, mas não se estragam como comida normal. O que leva a fonte a perguntar, isto é mesmo alimento? Ou é um produto alimentício, feito com coisas que não são bem comida? É uma boa pergunta. E para além da gordura trans, que mais é que a fonte crítica nestas bolachas? Bem, a lista continua. Açúcar, claro, e farinha refinada. Depois, conservantes. E corantes, como o caramelo 4. Caramelo 4. E a fonte associa isso a quê? A potenciais problemas nos rins, fígado, pâncreas. Menciona também, às vezes, açúcar invertido.
Que é tipo xarope de milho, frutose. Isso. E ligam a risco de fígado gordo e resistência à insulina. E os mecanismos de como a gordura trans faz mal. A fonte entra em detalhes. Entra. Diz que promove resistência à insulina, ou seja, dificulta o trabalho da insulina. Ok. E também que parece diminuir o HDL, o colesterol bom, e aumentar o LDL, o mau. Este último, através de processos que podem entupir artérias. E talvez o mais alarmante, sugere que a gordura trans interfere com a apoptose. A apoptose, a morte programada das células. Exatamente, incluindo células cancerígenas. A implicação é que, ao interferir com isto, poderia permitir que essas células más sobrevivessem mais tempo. Caramba! Juntando tudo, a fonte pinta um quadro de riscos cardiovasculares e oncológicos. É pesado. É bastante pesado, sim. Pronto. Qual é o terceiro e último alimento desta lista? Gelado, ou sorvete, o industrializado, claro. E a opinião da fonte é? Taxativa. Diz que não há versão industrial saudável. Apenas é ruim ou péssima. Não há meio termo. E até faz uma distinção na designação, não é? Entre sorvete e outra coisa? Sim. Menciona que, alegadamente, para ser sorvete, precisaria ter pelo menos 50% de leite. Ingredientes típicos: leite, fruta, água, açúcar, gordura vegetal hidrogenada. E já agora a fonte não gosta de leite de vaca, pois não? Não, expressa essa opinião, mas diz que é tema para outro vídeo. Ok, e se não tiver esses 50% de leite? Então usa-se a designação sobremesa láctea. E a fonte até levanta uma questão fiscal no Brasil. A sério? Qual? Que esta designação sobremesa láctea poderia pagar menos impostos, o que, claro, seria um incentivo para as empresas a usarem, mesmo que seja nutricionalmente inferior. Que interessante. Bem, e no gelado, quais são os ingredientes mais criticados pela fonte? Dois principais. A gordura vegetal hidrogenada, usada em muita quantidade para dar aquela textura sólida e cremosa, mas associada a imensos problemas de saúde, segundo a fonte. Exatamente. E os emulsificantes. A fonte menciona um chamado Emulan. E para que servem? Basicamente para manter a estrutura, a consistência e evitar que o gelado derreta depressa demais. E é daí que vem aquela dica meio irónica da fonte. Pois. A de que, quanto mais rápido um gelado derrete, menos destes aditivos estará. Quer dizer, não o torna bom, mas... Mas dá uma pista, talvez. É uma observação curiosa. Mas a fonte não fica só pela crítica, pois não? Dá alternativas. Felizmente sim. Encoraja muitas versões caseiras. Como? Usar bases como leite de amêndoa, iogurte, frutas congeladas como banana, abacate, moranho, são os exemplos, adoçantes como xilitol ou stevia, se necessário, e fazer caldas de fruta em casa. E fora de casa? Menciona os smoothies, feitos na hora, como uma opção potencialmente melhor, mais controlada. Faz sentido. E isto liga com a ideia de que também se podem fazer bolachas caseiras mais saudáveis. Sim, contrasta isso com a dificuldade que vem a fazer uma salsicha saudável. A fonte admite que não saberia como. É um ponto interessante, o que nos leva à reflexão final da fonte, não é? O dilema entre a conveniência destes produtos e a nossa saúde. Exatamente. A fonte reconhece que a falta de tempo é real, a vida moderna é corrida, Pois é. mas o apelo é para que a praticidade não anule completamente a preocupação com a saúde. A ideia de sermos protagonistas da nossa saúde. Assumir o controlo, mesmo com as dificuldades. É isso. Fazer escolhas mais conscientes, dentro do possível. Bem, resumindo então a análise de hoje, baseada nesta fonte específica, vimos as preocupações sobre salsichas, com foco nos aditivos e risco oncológico. As bolachas recheadas com a gordura trans, açúcares, corantes e o impacto no metabolismo. E os gelados industriais, destacando as gorduras hidrogenadas, emulsificantes e as alternativas caseiras que a fonte sugere. E a mensagem central que a fonte quer passar é o impacto que estes ultraprocessados podem ter a nível celular. A importância da escolha alimentar informada para a saúde a longo prazo. Certo. E para terminar fica uma questão para pensarmos, que surge diretamente desta conversa sobre rótulos e ingredientes, especialmente aquele caso da gordura trans escondida. Considerando estas alegações da fonte, que nível de atenção temos mesmo de dar aos rótulos? Como é que equilibramos a confiança na informação que nos dão com a necessidade de sermos mais críticos, mais informados, para fazermos escolhas que sejam realmente nossas? É uma pergunta fundamental, sem dúvida. E a nossa própria literacia em saúde.